Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, né? Pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs com notícias do Vasco. E o meu bom dia especial hoje vai para você que está sofrendo com crise de abstinência porque não tem jogo do Vasco. Eu te entendo perfeitamente, meu parceiro, e é por isso que eu estou aqui para lhe fazer companhia e te desejar uma ótima terça-feira. E vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje dando parabéns para ele, Ricardo Rocha, o nosso eterno xerife, que completou ontem 61 anos de idade. Tetracampeão mundial pela seleção como atleta do Vasco e capitão do inédito tricampeonato estadual do clube. O cara é demais. Além disso, ele jogou 97 partidas como zagueiro pelo Vasco em 94 e a 95, marcando 3 gols. Ele tem o Campeonato Carioca de 94, a Taça Guanabara de 94, o Torneio de Maiorca em 95 e o Troféu Diário da Capital Argentina em 1990. Ricardo, parabéns, sucesso e muita saúde, companheiro. E o Vasco, hoje à tarde, em São Januário, não tomou conhecimento do São Cristóvão. O Vasco venceu o jogo treino por 5-0. A partida foi realizada lá no estádio São Januário. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí, 2 gols do Figueiredo. E 1 do Alex Teixeira, outro sumidinho também que apareceu para fazer gol hoje. O Vasco jogou muito bem esse treino. Está aí começando a preparação da semana para o jogo contra o Fluminense, que será sábado às 16 horas no Engenhão. E esperamos que o Vasco chegue voando, porque precisamos demais desses 3 pontos. Tá vendo essa camisa que eu estou vestindo aqui? Muito maneira, né? Você pode ter uma igual, sabia? É só você se ligar no recadinho que o Digão tem para você. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21-96702-2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Bom, agora vamos falar de um assunto sério. Tivemos hoje audiência pública realizada por vários parlamentares e tivemos uma ausência muito sentida, que foi a do MPRJ, que não mandou nenhum representante. Vários parlamentares estiveram presentes, tiveram a palavra, e eu separei aqui algumas frases marcantes do dia de hoje nessa audiência pública. Então, vamos a elas. Deputada Marta Rocha: acompanhamos brigas envolvendo outras torcidas, como na Penha, e não houve nenhuma medida como a que foi imposta ao Vasco. Deputado Alan Lopes: onde eles estavam quando vistoriamos o Maracanã e encontramos uma série de irregularidades? Não vi o Ministério Público interferir nisso. Deputado Carlinhos BNH: convidamos Botafogo, Flamengo e Fluminense para estarem presentes na audiência, mas eles não vieram. Deputado Tandi: um caso claro de 2 pesos e 2 medidas. Nada justifica o que está acontecendo com o Vasco. Deputado Douglas Ruas: se for para aplicar o mesmo entendimento, também não teremos jogos no Maracanã. E o comandante do BEP, Tenente-Coronel Ferreira, afirmou que a PM tem condições de fazer a segurança de São Januário e é uma situação, o caso a interdição, que nos deixa desconfortáveis. Porque realmente, galera, se a gente for pensar, se estão dizendo que não tem segurança, a PM fica numa situação complicada, porque quase que acusando ao BEP de que ele não tem condições de dar segurança ao estádio. Então, realmente, o Tenente-Coronel Ferreira afirmou isso porque é o sentimento
dos profissionais da Polícia Militar, que são responsáveis aí pelo patrulhamento de grandes eventos. Então, como não fazer a segurança se, na verdade, a PM diz que tem total condições de fazer essa segurança? Então, é para o MP pensar um pouquinho. Além dos depoimentos dos parlamentares, teve um depoimento que realmente foi marcante, mais uma vez, que foi o da Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira. Mais uma vez, ela mostrou-se preocupada com o povo dela, da comunidade, que está passando por necessidade, por falta de verba, por falta de dinheiro, não estão pagando aluguel. Então, a preocupação é muito grande e ela fez um discurso muito emocionante que realmente marcou o dia de hoje. Vaninha, vai ser resolvido, temos fé que vai dar tudo certo. E ao final da audiência pública na Alerj, foi dado lá um grito de casaca. E aí eu faço uma pergunta. Será que essa galera que cantou casaca hoje lá realmente é mesmo da Fusarca? Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da Fusarca! Vasco, Vasco, Vasco! Outra pessoa que esteve presente hoje no evento foi a diretora jurídica Gisele Cabreira e o advogado Marcelo Figueira. Ambos falaram sobre o andamento do TAC junto ao MP, que provavelmente vai ter uma reunião definitiva essa semana. Vamos ouvir o que disse a doutora Gisele. Boa tarde. Começando com você, Gisele. Em que pé está o TAC, esse termo que será assinado entre o Ministério Público e o Vasco? Perfeito. O Vasco já apresentou uma proposta de TAC para maximizar a segurança de São Januário, não só na parte interna, mas também com a colaboração dos órgãos públicos. Será realizada uma reunião ainda essa semana para analisar as cláusulas finais e, eventualmente, concluir a assinatura do TAC e ter São Januário liberado. Quer comentar mais alguma coisa também? Não, esse fato vai ser reunido com o Ministério Público essa semana, como o Marcelo falou, a gente já fez a proposta inicial do TAC, medidas que a gente tem necessárias para maximizar a segurança do estádio, o Ministério Público elaborando agora o termo, a gente vai entrar em negociações e espera que São Januário seja reaberto em muito breve. Tá bom, tem alguma previsão de quando essa liberação pode ocorrer? Acho que é uma negociação, depende, não tem como prever definitivamente, mas a gente conta que com o apoio de todos os órgãos públicos, envolvidos em segurança ou não, que seja reaberto em muito breve. E aí, tá curtindo o Fala Galera? Sabe como é que funciona, né? Você comenta aqui e eu vou e te dou voz aqui no programa. Ou você comenta aqui, ou você comenta nas lives do canal e eu vou trazer você aqui pro Fala Galera para a gente bater aquele papo. E hoje vamos falar aqui com Rogério Nogueira. Cadê os representantes do Ministério Público? Se referindo à reunião hoje que teve lá, audiência pública, e que não apareceu ninguém no Ministério Público. Realmente, Rogério, ninguém esteve presente, infelizmente, mas temos certeza que vai dar tudo certo no final. Quem falou também hoje com a gente foi o Gustavo Oliveira. Emocionante demais esse discurso, se referindo ao discurso da Vaninha. Não teve como não se emocionar. Mais uma vez, Vaninha deu uma aula de humildade, uma aula de conhecimento da Barreira, do que o povo da Barreira sofre, do que aquelas pessoas necessitam. Parabéns mais uma vez, Vaninha, e obrigado, Gustavo, aí, pelo seu comentário. Marcos Sobral, eu acho pouco 500 milhões para a reconstrução de São Januário. O Marcos estava se referindo no assunto que se tratava lá na live, era sobre a reconstrução, o projeto para reconstruir São Januário, que ele está achando que 500 milhões é pouco. Marcos, a princípio a obra está orçada em 450 milhões, mas sabemos que sempre passa um pouquinho. Então, se faltar grana, eu tenho certeza que a galera se reúne e ajuda mais uma vez a construir São Januário. E na manhã de ontem aconteceu no Salão de Beneméritos do Estádio de São Januário uma reunião entre a diretoria do Vasco e representantes das torcidas organizadas.
Sim, eles fizeram e assinaram uma declaração de compromisso. Esse documento vai ser entregue ao Ministério Público para fazer parte lá de toda a estratégia do Vasco para reabrir São Januário. E o que foi dito nesse documento? Quais são os compromissos da organizada? Vamos colocar aqui na tela para você ver. Difundir e incentivar que as condutas dos membros destas sejam orientadas pelos seguintes princípios: não violência, respeito às normas vigentes e autoridades públicas, respeito, igualdade, inclusão, transparência, conformidade com a legislação vigente, preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco da Gama. Respeitar o Estatuto Social do Vasco da Gama, as normas vigentes, a orientação dos órgãos públicos, bem como as políticas internas aplicáveis e determinadas pelo Vasco da Gama. Atender todas e quaisquer determinações, regulamentações ou normas oriundas do Vasco da Gama e ou dos órgãos públicos no sentido de maximizar a segurança nos jogos de futebol. Periodicamente, orientar seus membros através de reuniões, elaboração de material educativo e publicações em redes sociais, dentre outros meios, a conhecer e honrar a história do Vasco da Gama, sobretudo na relação às lutas sociais, em favor dos grupos socialmente mais vulneráveis, tais como população negra, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIAP+. Esclarecer as sanções administrativas e legais previstas para a prática de atos violentos, discriminatórios, de cambismo ou, de alguma forma, viola a legislação nacional vigente ou os regulamentos das federações e confederações desportivas. Orientar seus membros a não praticarem quaisquer atos que sejam contrários aos valores do Vasco da Gama, incluindo a produção, vinculação ou apoio dentro dos estádios ou fora deles, de provocação que incite a violência, atos discriminatórios, cambismo, bem como contenha desafios públicos ou convites para brigas, ainda que em data que não seja realizada a partida de futebol. Bom, esses foram os compromissos afirmados e assinados pelas torcidas organizadas, então vamos torcer para que saia tudo como o combinado e que daqui para frente a gente tenha só festa no nosso estádio. Além do jogo treino de ontem à tarde em São Januário, o Vasco vai treinar nessa terça, quinta e sexta no CT Moacir Barbosa e na quarta-feira o trabalho será no Newton Santos. Faz parte aí da preparação, do reconhecimento de gramado, as pessoas querem testar suas chuteiras, ver como é que o campo está, como é que eles vão se posicionar dentro do gramado. Então, o treinamento lá no Newton Santos vai ser extremamente importante para esse jogo contra o Fluminense no sábado, às 16 horas. Então, combinado, não sai caro, e o Vasco vai treinar lá quarta-feira no Newton. E o Marlon, hein? Vai ter que usar a máscara protetora por causa da fratura no nariz que ele conseguiu lá com a seleção brasileira. E se a adaptação for normal, ele vai ficar à disposição para o jogo de sábado. O Vasco anunciou que foi feita hoje uma reavaliação do caso do Marlon. Vai dar para ele treinar com essa máscara e, dependendo da adaptação do atleta ao equipamento, ele pode sim estar disponível. Tomara que o Marlon consiga se adaptar, porque ele jogou muito bem, entrou muito bem contra o Bahia e ele vai fazer muita falta se ele não tiver pelo menos no banco contra o Fluminense. Então, Marlinho, ó, mete a máscara e vai para dentro, irmão. Hoje saiu um estudo do Transfer Market que fala que o Vasco tem a 70ª melhor posição no ranking de média de público entre os times das principais ligas do mundo na temporada 22-23. O Brasil tem 15 representantes entre os 100 clubes com maiores médias de público em campeonatos nacionais na temporada. E o Vasco ocupa ali a posição de número 60. O Vasco ele vem ali atrás do Fluminense, do Freiburg, do Charlotte, do Sevilha, do Lille, do Bahia, do América no caso do México, do Leeds, do Monterrey e do Lens. Os 10 primeiros são Barcelona, Borussia, Bayern de Munique, Manchester United, Inter de Milão, Milan, Olympique de Marselha, West Ham, Roma e Tottenham. Se vocês estão na dúvida, o Império do Mal está na 13ª posição. Bom, o que isso traz para a gente de legal? O que mostra esse ranking? Que mesmo sem jogar em São Januário durante um bom período, sem mesmo ter um estádio com capacidade maior, no caso de São Januário tem 20 mil de capacidade,
o Vasco, mesmo assim, tem uma média de 33.877 espectadores. Ou seja, se nós tivéssemos um estádio com a capacidade maior, ou se nós usássemos o Maracanã com mais frequência, o Vasco com certeza estaria pelo menos entre os 20 maiores clubes de todas as ligas com maior número de público. Eu não tenho a menor dúvida. Parabéns mais uma vez a essa torcida que realmente representa muito bem o nosso clube. E esse mês é um mês do Setembro Amarelo. É o mês dedicado a esse evento que combate a prevenção ao suicídio. E o Vasco está engajado também nessa campanha, reforçando a importância de todas as vidas. Se você precisa de ajuda, acione o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188. E você sabe o que é Tecbol? Pois é, o Vasco foi campeão do Tecbol nesse domingo, campeão do Tecbol Tour Rio de Janeiro, nas duplas femininas, ficando em segundo lugar no masculino, e a Esté e a Vânia, que aparece aí toda sorridente, segurando seu troféu, arrebentaram e conseguiram esse título. Para quem não sabe o que é o Tecbol, é aquela mesinha de ping-pong que tem uma curvatura, e aí você joga com uma bola oficial, como se fosse um ping-pong numa mesa. É muito legal o esporte. Ele era servido aí como uma brincadeira dos jogadores em horas de folga e agora virou um esporte. Quem sabe pode virar um esporte olímpico, e se virar, o Vasco já tem aí duas feras que dominam esse esporte. Então, mais uma vez, parabéns para Vânia e Esther, que conseguiram trazer mais um troféuzinho aqui para nossa galeria. Valeu, Vânia. Valeu, Esther. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje, recheado de notícias e com bastante notícias boas. O Vasco goleou o São Cristóvão, as meninas conquistaram o título do Tecbol, Ricardo Rocha fazendo aniversário, tivemos audiência pública muito importante, com muitos parlamentares ao nosso favor. Eu tenho certeza que essa semana vai ser coroada de boas notícias. Vamos ter a liberação de São Januário e vamos arrebentar no sábado ganhando o Fluminense. Assim seja. E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Cara, olha o que você está perdendo. Se a gente chegar a 25 mil inscritos até o final de setembro, a gente vai sortear 2 camisas suporte, que é um oferecimento dele, ó, Loja Gigante da Colina de Bangu. O cara vai dar 2 camisas suporte para a gente sortear, uma para público geral e outra para os membros. E aí, se você quer ser membro, a gente tem planos a partir de R$ 1,99. Você vai lá, vira membro e vai ter um número menor para concorrer para ganhar essa camisa. Então, você está esperando o quê? Vem para cá, vem fazer parte aqui da nossa família Podcast Cruz Maltino. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar comigo até o final. Estaremos juntos amanhã, mais uma vez, na hora em que você for dar aquela mastigada no seu pão. Um abraço e até lá.